Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET-CT Sem Mistérios. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Matuchita, eu sou médica nuclear e uma das fundadoras deste canal. Seguindo o calendário colorido, nós saímos do Novembro Azul e entramos no Dezembro Laranja, que é o mês de combate ao câncer de pele. Aliás, vocês sabem qual é a origem do calendário colorido? Vocês acreditam que esse calendário ele já é pré-fixado à cor e à enfermidade? O que eu descobri na pesquisa é que o calendário colorido da saúde ele surgiu com o objetivo de conscientizar a população sobre o perigo de algumas doenças e incentivar a prevenção e o tratamento dessas enfermidades. Mas não existe um calendário oficial estabelecido sobre a cor de cada mês. Então, as associações médicas elas podem se reunir, escolher a cor e a doença para determinado mês. E o mais importante para que uma cor seja realmente adotada é a divulgação. Quanto maior for a divulgação, maior a chance da cor ficar fixada na mente do público. E a divulgação ela pode acontecer de diversas formas, como mídia, redes sociais, empresas, hospitais, clínicas, indústrias farmacêuticas, organizações não governamentais e assim vai. Todas essas campanhas mensais, elas servem de alerta, tanto para a prevenção da doença, quanto para a abertura de debate sobre elas, conscientização e educação do público e a troca de experiência entre as pessoas. Ou seja, isso reflete no cuidado à saúde no dia a dia da população. Então, nós vamos conversar sobre o PET-CT em melanoma na era da imunoterapia e nós vamos fazer, então, uma série de vídeos. E os nossos principais objetivos ao final dessa série de vídeos é que vocês consigam definir o papel da imagem molecular no tratamento do melanoma, do melanoma maligno, identificar os pontos fortes e fracos do PET-CT para o estadiamento sistêmico e monitoramento de resposta terapêutica e a interpretação do PET-CT em pacientes tratados com imunoterapia para melanoma metastático. O nosso primeiro vídeo, então, a gente vai fazer uma revisão sobre a epidemiologia e o tratamento para o melanoma metastático. O câncer de pele, melanoma, ele tem origem nos melanócitos, que são as células produtoras de melanina, que acaba determinando a cor da pele. É mais frequente nos adultos brancos. O melanoma ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, pele ou mucosa, na forma de manchas, pintas ou então sinais. E os indivíduos de pele negra, a área mais comum comprometida pelo melanoma são aquelas áreas claras, como as palmas das mãos e as plantas dos pés. O melanoma não é o câncer de pele mais incidente, mas é o que tem maior mortalidade. E o país de maior incidência de melanoma é a Austrália, que chega a atingir até 2 vezes mais do que nos Estados Unidos. A estimativa de novos casos no Brasil é de cerca de 8.500, sendo metade homens, metade mulheres. E a incidência de morte acaba sendo maior nos homens do que nas mulheres. A incidência do melanoma dobrou nas últimas décadas e o pico de incidência acaba sendo entre indivíduos entre 45 e 55 anos de idade, e o prognóstico ele está relacionado com o tipo e o estadio da maior lesão, não depende do número de lesões. O estadiamento do melanoma ele é feito de acordo com a American Joint Committee on Cancer, que é o AJCC, com critérios clínicos e patológicos da lesão primária, envolvimento linfonodal e metástase à distância. Em 2018, foi publicado... Em 2018, foi publicada uma mudança no estadiamento descrita no AJCC. E o que a gente precisa saber aqui é que tem 3 estadios que conseguem classificar o melanoma antes que ele tenha um comprometimento à distância, que são as metástases. O estadiamento ele está relacionado com a profundidade da lesão principal. Então, a gente tem estadio 1A, que são aquelas lesões menores de 0,8 milímetros, sem ulceração. O estadio 1B são aqueles que têm lesões entre 0,8 e 1 milímetro, com ou sem ulceração. O estadio 2 já são aquelas lesões entre 1 e 2 milímetros, com ou sem ulceração. E a principal diferença que tem da forma de estadiamento anterior é a taxa mitótica, que ela já não é mais critério a ser considerado para o estadiamento T, mas ela deve ser levada em consideração. O estadio 3 já é o envolvimento
linfonodal, com presença ou ausência de metástases palpáveis ou não, como, por exemplo, as micrometástases, e o estadio 4 já são pacientes com metástase à distância. E aí a gente tem o M1A, que é o não visceral, o M1B, que pega os pulmões, o M1C, que é visceral, mas não pega o sistema nervoso central, e o M1D, que já são aquelas metástases do sistema nervoso central. E aqui nós temos 2 gráficos mostrando a sobrevida de pacientes em até 10 anos. Dos pacientes com melanoma maligno, de acordo com o estadio da doença. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem os pacientes 1A, 1B, 2A, B e C, e aqui a gente tem os pacientes 3A, 3B, 3C e 3D. O que a gente pode ver é que aquele paciente que tem o T1A, N0, M0, que é o estádio 1, ele tem uma sobrevida de 97% em 5 anos e 93% em 10 anos. Já aqueles que são o T4B, N0, M0, que é o estádio 3C, tem uma sobrevida de 5 anos de 53% e em 10 anos de 39%. Resumidamente, o estadio 1A e 1B tem uma sobrevida excelente. O estadio 2 e 3, ele tem que ser estratificado para melhorar a sobrevida. E aí o que a gente tem que prestar atenção é o estadio 2C, que são aqueles são aquelas lesões de 4 milímetros com ulceração, elas apresentam uma taxa de sobrevida pior do que o estadio 3A, que são aquelas lesões menores do que 0,8 milímetros com linfonodos. Outra coisa que vale falar é o seguinte, que a gente observou, então, que a gente tem valores de sobrevida em 5 anos que vai do 98% para melanomas localizados até 23% para aqueles que já apresentam metástase à distância. E o que deve ser falado aqui é que nesses pacientes com metástase à distância, graças à imunoterapia, a gente está chegando a valores de taxa de sobrevida próximo dos 40%. Todos aqui já estão familiarizados com a aparência de um melanoma maligno e o tratamento inicial adequado. Depois da confirmação da biópsia, a gente faz, então, a remoção cirúrgica da lesão. A margem cirúrgica adequada depende de acordo com o tamanho e profundidade da lesão. Depois da cirurgia, rotina agora é realizar a biópsia de linfonodo sentinela para obter o estadiamento correto da doença. Depois, para a gente conseguir localizar possível metástase a distâncias, o estadiamento sistêmico é feito, incluindo o PET-CT. A terapia adjuvante ela é limitada naqueles pacientes com doença de alto risco. A quimioterapia sistêmica, que é o tratamento que antigamente era o mais importante, agora ele é utilizado apenas naqueles pacientes que falharam com o tratamento imunoterápico e tem uma quantidade diferente de drogas que tem eficácia significativa no tratamento nesses últimos tempos. Não tem muita coisa nova que alterou nos últimos anos para o tratamento cirúrgico de melanoma. As quimioterapias estão aí por mais de 20 anos e também não teve uma mudança significativa nos últimos anos. As altas doses de interleucina 2 foi por muitos anos a opção adicional para a quimioterapia. Tem alto índice de resposta, mas também uma toxicidade bem alta. E o que tem realmente de novo no tratamento do melanoma maligno são os novos agentes-alvos, que são a imunoterapia, que desde 2011 já tiveram pelo menos 10 drogas aprovadas pelo FDA. As mais clássicas que a gente tem aqui é o CTLA4, o PD1, o BRAF, o V600E e o vírus oncolítico. E aqui, então, nós temos os 2 principais pontos de verificação imunológicas que regulam diferentes componentes de evolução de uma resposta imunológica, que é o que se baseia o tratamento imunoterápico. Nessa primeira imagem, então, a gente está mostrando que o ponto de verificação imunológico mediado pelo antígeno 4 associado a linfócitos T citotóxicos, que é o CTLA4, ele é induzido em células T no momento da sua resposta inicial ao antígeno. O nível de indução do CTLA4 depende da amplitude do receptor inicial de células T e da sinalização mediada por TCR. A chave para a regulação dos níveis de ativação das células T pelos sistemas CD28 e CTLA4 é o tempo de expressão na superfície.
As células T ingênuas e de memória expressam altos níveis de CD28 na superfície celular, mas elas não expressam CTLA4 na superfície. Em vez disso, o CTLA4 ele é sequestrado em vesículas intracelulares. Depois que o TCR ele é desencadeado pelo encontro com o antígeno CTLA4, é transportado para a superfície da célula, e quanto mais forte for a estimulação através do TCR e do CD28, maior vai ser a quantidade de CTLA4 que é depositada na superfície das células. Então, o CTLA4 ele funciona como um amortecedor de sinal para manter a consistência, nível de ativação de células T em face de concentrações amplamente variáveis e afinidades dos ligandes TCR. Então, aqui a gente está falando de um tipo de imunoterapia. Nesta outra imagem aqui, a gente já tem o contraste mostrando o principal papel da via da proteína 1 de morte celular programada, que é o PD-1, que não está no estágio inicial da ativação das células T, mas sim elas regulam as respostas inflamatórias do tecido para as células T efetoras que reconhecem o antígeno nos tecidos periféricos. Então, as células T, elas são quando ativadas, elas regulam positivamente o PD-1 e continuam a expressá-los nos tecidos. Os sinais inflamatórios dos tecidos, eles induzem a expressão do PD-1 ligantes que regulam negativamente a atividade das células T. E assim, elas acabam limitando o dano do tecido colateral em resposta ao micro-organismo que infecta esse tecido. O sinal mais bem caracterizado na indução do ligante 1 do PD-1, que também é conhecido como B7H1, é o interferon Y, que é produzido predominantemente por células T helper, embora muitos dos sinais ainda não tenham definido completamente. A indução excessiva do PD-1 em células T, no contexto de exposição crônica ao antígeno, ele pode induzir um exausto das células T, mostrando, então, o principal complexo da histocompatibilidade. Eu não vou entrar aqui e nem nomear as diferentes imunoterapias que tem para o melanoma, até mesmo porque não sou oncologista, e nos últimos anos nós tivemos um boom aí de novas drogas para o tratamento imunoterápico do melanoma. Esse vídeo, então, termina por aqui. Semana que vem a gente vai conversar sobre o PET-CT no estadiamento e no reestadiamento do melanoma metastático. Queria aproveitar o ensejo e desejar a todos um Feliz Natal. Finalmente, a gente está chegando ao fim desse ano fatídico aí de 2020, com uma pandemia mundial, né? Então, muito obrigada a todos. Nós nos vemos na semana que vem. Um beijo, Feliz Natal a todos.